Louvado seja Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui na Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, pastoreada pelo nosso pastor Djalma, sua esposa, doutora Givanete, estar aqui no ciclo de oração, e agradecer também à igreja, na pessoa da doutora Givanete, o convite a mim formulado. Tivemos um pouco de dificuldade, porque na verdade é devido ao tempo. Não que o tempo não seja suficiente, porque Deus fez o dia com 24 horas, dá tranquilamente para nós administrarmos. Mas muitas vezes as responsabilidades, uma coisa e outra, e nós, esse período que estamos vivendo de pandemia, eu costumo dizer que 6 horas agora são 12, porque a gente que trabalha e vive, o cuidado é redobrado, é uma série de exigências, e a gente fica, de certa forma, produzindo até mais num tempo menor. Mas em tudo Deus seja louvado, que é uma expressão em Romanos 11, último versículo, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória por Deus a eles eternamente. E o Senhor está com a sua igreja, está com o seu povo, e nós somos felizes por isso. Gostaria de ler um texto, está escrito aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que o Espírito Santo possa continuar a nos falar. Louvado seja Deus. Como me foi incumbida a responsabilidade de trazer algo com relação à saúde, principalmente neste mês que praticamente o mundo todo acompanhou como Novembro Azul, um mês para o homem, de certa forma, voltar-se para cuidar mais de sua saúde. Iniciou-se com o Outubro Rosa, que hoje praticamente não continua se divulgando, porque quanto mais melhor, mas o novembro surgiu depois. Mas é muito importante que sempre que nós abordemos algum aspecto da vida humana, nos voltemos para o Criador, o autor da vida, o conservador da vida, e consequentemente para a sua palavra revelada. Louvado seja Deus. A Escritura diz dela própria, lá escrito em capítulo 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Escritura, ela tem instrução em todos os aspectos da vida humana, seja ele espiritual, emocional, físico, social, ela tem instrução, porque ela foi inspirada pelo Criador, aquele que nos formou. E esse texto de Paulo, ele diz claramente que o nosso corpo, ou seja, este que nós estamos vendo uns dos outros, não é nosso, foi comprado por bom preço, ou seja, quem comprou é o dono, e ele é santuário, templo do Espírito Santo. Então os irmãos imaginam que o corpo não é qualquer coisa, embora que nós não podemos falar do corpo falando dissociado da alma e do espírito, porque o homem, apesar de ser trino, ele é triuno, nós somos uma só pessoa, alma, corpo e espírito, reunidos num só. No entanto, Paulo aqui aborda a questão deste corpo como santuário. Pedro fala que
numa passagem, quando ele fala deste tabernáculo, Paulo fala, quando deixarmos esse tabernáculo, e Paulo diz que o Senhor Jesus tinha revelado, Pedro diz que o Senhor Jesus tinha revelado para ele que ele estava perto de deixar este tabernáculo, ou seja, essa vida aqui humana. Então o corpo, ele é algo divino. Apesar de ser humano, no sentido que estamos vivendo uma vida física, depois da queda, de certa forma sofreu detrimento, porque não fomos feitos para morrer, mas está lá no Gênesis, lá no Éden, Deus disse: Adão, tu foste formado do pó e ao pó tu vais te tornar. E Salomão diz lá em Eclesiastes: o corpo volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu, né? Então, devido ao pecado, isso aconteceu, mas mesmo assim, este corpo, ele é tabernáculo do Espírito Santo, e como tal tem importância, deve ser zelado, cuidado. Louvado seja Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela, quando traduzida para a nossa língua, vindo dos originais, há expressões que nós não temos uma expressão exata do que seja. Então a palavra carne na Bíblia, ela tem vários significados. E é muito comum a gente ver uma certa, não vou dizer confusão, mas uma certa fusão, dizendo carne como se fosse carne pecaminosa. Mas a carne pecaminosa é a natureza adâmica que caiu lá no Éden. Não é esse templo aqui não. Esse aqui, ele é corruptível porque ele é fragilizado e vai morrer. Mas esse aqui nós temos de zelar. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Está escrito também em Coríntios, logo um pouquinho antes, capítulo 3, que diz assim, que nós somos o templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Em Tessalonicenses, quando Paulo vai dizer assim: cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na prostituição, né? Aí diz assim, porque Deus nos chamou para a santificação. E ele lá embaixo ele diz assim: quem engana seu irmão nessas coisas, Deus é julgador. E Paulo estava falando ali do corpo. E ele estava falando da questão da pecaminosidade sexual na igreja. E ele estava dizendo: não faça isso, porque Deus vai cobrar. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Os irmãos lembram também que quando Paulo vai falar da prostituição, ele disse: pegaríamos os membros de Cristo e uniríamos a uma prostituta. Não é, meus irmãos? Porque na verdade nós somos templo do Espírito Santo. E por que falar tanto sobre isso? É para nós entendermos que nosso corpo, nesse aspecto, por ser de Deus, ele é bom. No sentido de ser cuidado, tratado, e não podemos viver de todo jeito. Não podemos viver de todo jeito. Temos que viver de maneira adequada. Há um aspecto, um atributo de Deus que Ele deu aos homens, chamado sabedoria, e que Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, peça porém por fé e nada duvidando. E Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, ele diz que a sabedoria é excelente para dirigir. E meus irmãos, a sabedoria está, a multiforme sabedoria de Deus está com a igreja. Então a igreja tem toda a condição de viver a melhor vida. Não é uma vida medíocre e mesquinha. Meus irmãos, Jesus, Ele é o Salvador da nossa alma. Mas quando Ele nos comprou inteiros. Fique ciente disto, que Jesus é o Salvador da nossa alma. Mas quando Ele nos comprou por completo. Corpo, alma e espírito. E nós temos responsabilidade de cuidarmos desse templo, de descansarmos, de nos alimentarmos bem. Os irmãos pensam que Jesus não comeu, não dormiu, não descansou. Jesus carregou uma cruz
e foi fragilizado e maltratado, que se ele não tivesse uma certa estrutura humana, ele não conseguiria não. Foi chamado um sirineu para ajudá-lo, porque ele estava totalmente dilacerado, mas ele continuou. Lógico, nós sabemos que Jesus é Deus, mas eu gostaria de lembrar também um versículo para os irmãos, que está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, quando diz assim: só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas como Paulo, o Espírito de Deus é tremendo, porque quem reconciliou o homem com Deus foi Jesus, mas na sua humanidade. Ele não abriu mão de nada, ele abraçou tudo que nós temos, menos o pecado. Mas abraçou tudo, abraçou a limitação de tempo, de estar no lugar e não poder estar no outro, abraçou a limitação de ter de se alimentar, de ter de descansar, de ter de se relacionar com os outros, abraçou a limitação emocional de quando está no Getsêmani, dizer assim: vamos ali orar comigo, a minha alma está triste até a morte, mas ele é Deus, mas foi homem. Meus irmãos, eu falo assim porque às vezes, isso é muito comum no início da caminhada, que nós às vezes espiritualizamos muito. E ser espiritual não é ser só espírito. Ser espiritual é viver uma vida conduzida, presidida pelo Espírito de Deus. Isso é ser espiritual. Está escrito lá em Coríntios que o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Vive uma vida, não é? Jesus, uma certa vez, eu estou falando um pouco bíblico, mas os irmãos, nós vamos entrar na parte prática de saúde. Mas Jesus fez uma súplica a Deus, no capítulo 17 de João. Ele disse: Pai, eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Os irmãos estão lembrados de quando Pedro teve aquela revelação do lençol, com aqueles animais que tinham animais impuros, todo tipo, e o judeu não era permitido comer, e Pedro disse: não, Senhor. A voz disse: mate e come. Ele disse: não vou comer, Senhor, porque eu nunca comi coisa impura. E a voz disse: não faças impuro, que Deus purificou. Mas os irmãos estão lembrados do contexto. Ele estava na casa de um cidadão chamado Simão, curtidor, lá em Jope. E a Bíblia diz, está registrado, que ele estava com fome. E ele não estava jejuando, a Bíblia não mostra, mas ele estava com vontade de comer. E como pode o Espírito Santo revelar a Pedro, na hora que ele está com fome, algo tão glorioso? Porque em seguida o Espírito diz a ele: desce com esses homens, em nada duvidando, porque eu, o Espírito Santo, os enviei. Está vendo, meus irmãos? Que a vida humana, esse corpo, ele é preciso. Nós não podemos negligenciar. Agora, não podemos viver em dissoluções, em coisas que não agradam a Deus. Aí é diferente. Aí é a natureza pecaminosa, adâmica, tomando posse, vamos dizer assim, desse corpo e levando a fazê-lo as coisas que não agradam a Deus. Mas quando o Espírito de Deus, Ele reina em nós vivemos uma vida muito boa. E eu vinha pensando nesse versículo, há uns dias eu penso, quando Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Alguém disse que é uma vida muito rica, não está sabendo entender o texto. Jesus estava falando de uma vida plena, independente de ser pobre ou rico, negro ou branco, índio ou americano, mas uma vida plena, uma vida com sentido, uma vida de saber-se porque se está vivendo. Meus irmãos, envelhecer dentro de uma perspectiva divina é algo muito gratificante, mesmo perdendo o vigor. Mas se tem uma sensação de plenitude, eu acredito muito grande. Eu não cheguei lá, mas eu acredito que é muito bom chegar no final dos dias, olhar para trás, ver uma vida bem vivida, sua prole, tudo que construiu, sua alma salva, e ele aguardando somente a hora, meus irmãos. É coisa muito boa, mas é preciso se saber viver. Porque lá em Salmos 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias,
de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio. É preciso saber viver. E para finalizar essa parte e a gente entrar na parte prática, eu gostaria de falar de um incidente que eu sempre lembro dele, porque é algo que ressalta muito a importância das atitudes humanas, mesmo diante da glória de Deus, da ação de Deus, do poder de Deus. A filha de Jairo morreu. Jesus foi em direção à casa dele. Quando ele saiu, provavelmente ela não estava morta ainda, estava moribunda. No meio do caminho, Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue. Chega alguém para Jairo e diz: não incomode mais não, ela morreu. Jesus disse: não temas, Cristo, somente vai lá. Chega lá, diz que ela está dormindo. Aí todo mundo ri dele, mas ela estava morta realmente. Mas foi a linguagem que Jesus usou. E Jesus pega e diz: Talita cumi, para aquela menina. E diz, quer dizer, menina, levanta-te. Meus irmãos, eu costumo dizer o seguinte: pegue uma formiga e mate com seu pé. Pode entregar a qualquer homem do mundo, ele não tem condição de devolver a vida a ela. Acabou. Ali acabou. Porque o sopro, essa vida que Deus deu, aquele ser, ele se dissipou. Não tem como voltar. E aquela menina estava, o ser humano muito mais. E Jesus, aquela menina acordou. Mas Jesus fez uma coisa curiosa. Ele chegou para os pais da menina e disse: olha, dê de comer a ela. Mas meus irmãos, um Deus que botou de volta a vida. Ora, para que mandar comer? Mas aquela menina provavelmente vinha de uma doença, a Bíblia não diz, mas de muitos dias. Seu organismo deveria estar extremamente debilitado. Os irmãos conhecem quando a gente está doente, que está com fastio, e quando começa a ter a saúde, começa a chegar, começa a vir a vontade de comer. Então precisamos entender isso, para que possamos cuidar bem desse templo, viver uma vida em plenitude. Eu vou dizer, meus irmãos, porque eu também já fui muito, não vou dizer que não sou, porque nós somos limitados e vamos sempre nos aperfeiçoando, mas já fui muito menino, no sentido do começo da fé, interpretando as coisas às vezes de uma maneira equivocada, com boa vontade, mas sem discernimento. E o homem espiritual, o ser humano espiritual, a Bíblia diz que o manjar, o maná sólido é para os experimentados. É uma comida que traz condição, substância, alimenta de uma forma, vamos dizer assim, que dá condição de aquilo produzir mais. Não é um leite, vamos dizer assim, aquela papinha. E nós vamos entendendo melhor. Passamos a entender o outro melhor também. O outro melhor, porque a gente às vezes quer nivelar o outro pela gente, né? Como eu já caminhei uns 20 anos de fé e quero nivelar alguém pela fé que eu já alcancei. Impossível. Impossível. Ele vai ter coisas que ele não vai estar pensando diferente, até Deus o alcançá-lo na totalidade. Mas, como foi me facultada a responsabilidade com relação à saúde do homem, trazer algo para o homem no sentido amplo, eu pensei de comentar sobre 3 coisas. A primeira especificamente para homens em si, porque está até aí na mídia muito evidente, mas a gente vai comentar um pouco, que é sobre a questão da próstata, que o homem só o homem a tem. Nem a mulher não tem. Do mesmo jeito que o homem tem, a mulher tem os seus órgãos que o homem não tem, porque assim foi lhe dado, útero, ovário, trompa. O homem tem a próstata que a mulher não tem. E o que é a próstata? A próstata é uma glândula pequena, aproximadamente de 30 gramas, está localizado logo abaixo da bexiga, e a uretra do homem que sai da bexiga, ela passa por dentro da próstata até se exteriorizar, não é? Através do órgão sexual masculino. Então essa próstata, ela tem a função, ela secreta determinados líquidos que, quando se unem com outros, inclusive o espermatozoide que faz gerar a vida unindo-se com o óvulo, ela forma no homem o sêmen, que lá no Antigo Testamento fala tanto, né? De uma forma um pouco legal, mas porque a revelação de Deus é progressiva, nós não podemos esquecer disso também, né? A plenitude do conhecimento veio em Cristo.
Os judeus, enquanto povo que vivia a lei, ele não tinha essa compreensão que a igreja do Senhor tem, não é? Então, o sêmen do homem, ele é feito justamente de líquidos, que um deles é esse líquido prostático. É importante que o homem saiba que a próstata, ela não é um órgão que dê para ele a condição da masculinidade no sentido de ter filhos, no sentido de ter desejo pela sua esposa, pelo seu cônjuge. Não, a próstata não tem a ver com isso, pelo menos até onde se sabe hoje. No entanto, esse órgão, ele é o órgão que mais sofre quando se fala de câncer no sexo masculino. Quando se fala de câncer no sexo masculino, se fala de próstata. Não se fala-se de outros, mas depois. O primeiro é ele. E como esta doença é uma doença maligna e que em determinado momento, se descoberta, tem jeito no começo, mas se passar um determinado tempo e às vezes não tem mais o jeito que se queria, ou seja, se trata, mas não se cura, é um tratamento paliativo. E ela no homem, o câncer nessa região, na próstata, ele não causa quase sintomas no começo. Quase nada, para não dizer que nenhum. Então o homem pode estar com sua próstata acometida de um pequeno tumor e ele não saber, e esse tumor vai crescendo. Quando ele chegar num certo tamanho, se ele obstruir a uretra, causar desconforto em alguma terminação nervosa, vai dar alguma sintomatologia que o homem vai dizer: eu vou procurar o médico. Mas quando ele chegar lá já é tarde, porque ele já tem crescido a ponto de passar da próstata, e ele precisa ser detectado quando existente, que não é todo homem que desenvolve, mas quando existente ele precisa ser detectado antes que extrapole a cápsula que envolve, não é? E aí é onde entra justamente o cuidado masculino de, após 40 anos, procurar o profissional específico. Pode ser um médico generalista que depois ele vai lhe encaminhar para o especialista, ou pode ser diretamente ao especialista, que é o urologista, para avaliar a sua próstata. A próstata, ela tem uma avaliação, vamos dizer assim, em 3 aspectos, por 3 facetas, por 3 ângulos do olhar. Ela é avaliada do ponto de vista no sangue por uma taxa chamada de PSA, que é um antígeno produzido especificamente pela próstata, e que quando ele está acima de um determinado nível elevado, ele sinaliza que pode haver um câncer. Então daí a importância de se fazer esse PSA. Eu estou falando 40 anos como idade base, no sentido de protocolo, mas é raríssimo, mas existe câncer de próstata antes dos 40 anos? Existe, como existem outras doenças raras. Mas de uma maneira geral, a gente começa a contar a partir dessa idade. Então, primeiramente este exame. Um outro exame também muito simples de ser feito, a ultrassonografia, porque vê a próstata como estrutura. O ultrassom foi um grande avanço da ciência, no caso da ciência médica, porque é um exame que não invade, é um exame que não causa nada, porque os irmãos imaginem que se tem uma coisa que se preza dentro do exercício da saúde, da medicina e de todas as ciências da saúde, é a questão do desenvolvimento do feto, do ser humano, do embrião. Se tem o maior cuidado, a mulher não toma remédio, não se expõe a isso, não se expõe àquilo, tira isso, tira aquilo, mas no entanto ela faz ultrassom com 12 semanas, com 8 semanas, por aí. Então mostra-se realmente que o exame é extremamente inócuo, não causa nada de prejuízo. No entanto, uma próstata, uma ultrassom nas mãos de um profissional experiente, ele pode diagnosticar uma próstata com alguma coisa errada, um crescimento, uma tumoração, um nódulo. Isso pode acontecer. Isso é uma segunda visão da próstata. E uma terceira visão da próstata, para completar a avaliação, seria o toque retal, que graças a Deus tem caído muito o tabu nesse sentido, porque a gente Deus fez macho e fêmea, e isso é bem claro. É bom se deixar bem claro que a Bíblia afirma que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher,
cada um com suas funções específicas e conjuntamente completando-se um ao outro. No entanto, a masculinidade, ela não necessariamente pode estar associada a uma coisa chamada de machismo. Não. Masculinidade é o ser homem. O machismo é uma ramificação aí que coloca algumas coisas, vamos dizer assim, que não está naquele, vamos dizer, dentro desse horizonte que Deus disse, farei macho e fêmea. Não nessa palavra, mas em algumas nuances que de certa forma priva o homem de fazer alguma coisa que se acha por uma rotulação social que infringe a sua masculinidade e que não é. E o toque retal é uma delas. Por quê? Porque todo ato que se faz humano, você tem de levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a motivação do ato. Por que você o está fazendo? Tem que se saber. O ato, você pode soltar um copo e não ser nada porque ele escorregou da sua mão. Mas você pode pegar um copo, jogar no chão e ser um desaforo a quem é o dono do copo, a sua mãe, a seu pai ou alguém. Então, vamos dizer, é o mesmo ato, mas ele tem motivação diferente. Então a gente precisa olhar. Por que está se fazendo o toque retal? É para invadir a masculinidade humana? Não, nada com isso. E é para quê? É para descobrir uma provável doença que mata. E mudou a história. É diferente a motivação, né? E como é? É um toque retal, mas é um toque específico. É algo que se vai para se ver a próstata. Por quê? Para se sentir a próstata. Por quê? O reto, meus irmãos, está aqui, é um tubo por onde as fezes saem, né? Tem um reto ligado ao ânus e o intestino está aqui. Mas a próstata, ela está logo aqui, ó. Bem coladinha no reto. Então, quando o especialista ele faz o toque retal, ele toca na próstata. Ele toca nela, ele pode saber se ela está dura, se ela está com a consistência normal, se tem alguma ondulação, se ela é lisa, se ela é rugosa. Isso rápido. Porque ele é experiente nisso, então é de extrema importância. Está entendendo? Daí porque se não se examina só com uma coisa, tem o exame do sangue, tem a ultrassom e tem o toque. Esse toque retal vai ser feito todas as vezes? Não, porque uma vez você tendo ele normal, ultrassom normal, PSA normal, quando você o homem volta na segunda avaliação para o urologista, 1 ano, 2 anos depois, ele vai lá, pega o PSA, pega o ultrassom, tá bom, vamos embora, deixa por aqui, vamos para frente. E se evita e se está se prevenindo. Eu me lembrei de um paralelo, falei sobre isso há um pouco tempo atrás, e eu me lembrei de uma coisa interessante. E aqui estão as irmãs e tem alguns irmãos, mas isso é um assunto científico, é um assunto que tem o cunho de estimular o homem a ele se cuidar e deixar isso de lado. É que, a doutora Gilvanete sabe muito desse, porque faz a área, o câncer de colo matava muito as mulheres, muito, porque quando se descobria já era tarde. No entanto, um cientista, um homem, um médico chamado Papa Nicolau, descobriu lá um examezinho que fazia no colo uterino, raspava lá o colo, que é o citológico, e nele descobria células malignas que precediam aquela formação de tumor, e isso foi realmente constatado e foi posto para frente. Mas tem um grande desafio. Como fazer um exame desse numa mulher? Como? Sem ela se expor. Aí eu às vezes quando falo só para homens, aqui eu estou com as irmãs, mas quando eu falo só para homens eu digo isso mesmo, mas eu digo, olha, a mulher pagou um preço muito maior, porque ela se expõe muito mais do que nós, mas no entanto por uma boa causa, e o câncer de colo de útero a gente pouco ouve, ainda se ouve muito, mas se ouve muito menos. Eu tenho 28 anos de formado, meu Deus, no meu começo era... Olha, vira e mexe, a gente escutava fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal, e não corre mais. Mas por quê? Porque a mulher, como bem a doutora Gilvanete falou, realmente, né, puxando o braço a passadinha, mas a mulher se cuida mais. Então, entendendo que era uma necessidade para a sua saúde, pensando nos filhos, pensando no marido, querendo viver mais, disse, não, é só um momento. E é como uma pessoa digna, um profissional, a motivação é correta? Não, vamos lá. Repare, meus irmãos, eu acho isso muito interessante, porque realmente é um desafio para o homem.
Porque o homem fica às vezes, não, meu amigo, né? Então eu parabenizo as mulheres, porque realmente, e aí nós temos os índices de câncer de colo extremamente diminuídos, e agora se foca muito na mama, não é? E eu gostaria também de dizer, ainda disse uma coisa, porque eu sei que algumas pessoas estão vindo, ainda tinha mais uma dificuldade quando isso começou. Era porque ginecologista feminina era difícil demais, a maior parte eram todos, os médicos eram homens, não é, doutora Julieta, há muito tempo atrás, mas nem por isso as mulheres se intimidaram, nem tampouco os médicos ficaram, vamos dizer assim, eram homens sérios fazendo o seu trabalho. É preciso encarar dessa forma, o homem tem de encarar dessa forma. Foi assim que eu encarei quando fui fazer o meu, né? Dessa forma, e tranquilo, sem problema. Então isso é importante, esse exame periódico a partir dos 40 anos, principalmente se tiver hereditariedade, pai, algum irmão. E eu gostaria também de ressaltar que na próstata não só existe só o câncer, existe hipertrofia benigna da próstata, que toda a próstata ela cresce com o tempo no homem. E aí quando ela cresce, a uretra, como passa dentro da próstata, é o canal que conduz a urina, ela imprensa a uretra e aí o homem começa a ter dificuldade de urinar, às vezes ficando um pouco de urina dentro da bexiga, ele tem aquela sensação de que urinou, mas não urinou total. E às vezes ele vai lá no urologista, olha tudinho, não tem nenhum tumor, não tem nada, mas a criança está crescida, tem remédio. Se ele não resolve com remédio, tem cirurgia e resolve o problema. Certo? Existem outras doenças como prostatite, que é uma inflamação da próstata, que com remédio se trata. Então, o importante é a conscientização que precisa se ir. Está entendendo? Precisa se dispor para fazer para o seu benefício. Não é? Para o seu benefício. Passada essa parte, eu gostaria de falar sobre duas doenças agora. Essas aí, tanto pega o homem como pega a mulher. Mas como os homens têm mais dificuldade de se tratar, é uma realidade. Eu vou falar sobre elas duas, que é hipertensão arterial, ou seja, a pressão alta, e diabetes mellitus. Essas duas doenças, elas são doenças que elas são tratadas pelos países e pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública. O que é um problema de saúde pública? É uma doença que tem repercussão na população como um todo, não é um ou dois. Isso implica em qualidade de vida, recursos, falta de trabalho, uma série de coisas. Vamos ter uma ideia, mais ou menos, em torno de a grosso modo, uns 30% da população do mundo é hipertensa, tem pressão alta. É muita gente. Se nós fizermos só baixando assim, de 9 bilhões, 3 bilhões, vamos dizer assim, 12 bilhões e meio, é muita gente. O diabetes tem crescido muito, limita muita gente. Então, é um problema de saúde pública. Eu achei não é propaganda governamental, mas é atos governamentais que surtem efeito. Esse programa que foi feito sobre a medicação na farmácia gratuito ajudou muito a diminuir a hipertensão, porque remédios caros, o povo não tinha acesso, queria se tratar, mas nunca tinha acesso. E se criou uma forma, na primeira vez deu errado, porque o brasileiro às vezes quis desviar o negócio, mas aí se criou uma forma, amarrou mesmo, tem de comprovar com identidade, aí a coisa andou. E o povo se trata mais fácil, porque antigamente só pegava no posto. Então, meus irmãos, mas por que se faz isso? Se é à toa, só está pensando só individual? Não, é porque tem gastos. Quem é hipertenso tem as suas complicações. Mas vamos, porque o tempo também é curto, a gente teria que aproveitar. O que é hipertensão? Caracteriza-se hipertensão como uma síndrome, não é uma doença. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, uma condição orgânica desfavorável, vamos dizer assim. A doença é algo pontual. Como é a doença? A doença é assim, assim, assim. Ela causa isso, isso e isso. A hipertensão não é assim. Ela é uma síndrome. Então, o que é a hipertensão? É a pressão arterial, a pressão que está dentro dos nossos vasos, em todos eles, vale ressaltar isso, em todos. Tanto faz o vaso que passa por dentro do olho, como da perna, do coração, do rim. Quando tiver, a pressão é a mesma. Então,
é a elevação da pressão arterial, que existe uma mínima e uma máxima, e para os irmãos entenderem mais ou menos, o sistema cardiovascular ele é formado por uma bomba viva, que é o coração. Ele é uma bomba propulsora, ele tem a função de bombear, essa é a função essencial dele, bombear o sangue para o organismo, levando oxigênio e nutrientes. E ele tem um sistema canalicular que leva esses nutrientes e traz de volta também esse sangue em retorno, pelas veias. Então, quando você tem pressão, a pressão normal, a mínima, ela deve estar, se ela alcançar mais, ela deve ser 8,5, de 8,5 para baixo, 85 para baixo. Essa é uma pressão normal. E a máxima hoje se coloca de 13, 130 para baixo. Então, essa é uma pressão normal, a considerar uma pessoa adulta até 60 anos. Depois de 60 ocorre alguma modificação, mas nessa mínima sempre abaixo de 8,5. Tudo bem, mas eu tenho a minha, é 14 só por 10, e eu não sinto nada. E aí? Aí vem o problema. A hipertensão, porque ela é uma síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas, essa elevação na pressão, que é se você pegar uma mangueira, a gente dá para perceber muito bem como essa pressão, mesmo sem ser engenheiro, né? Você pega a mangueira, a água passa normal. Se você apertar a ponta da mangueira, a pressão interna, ela começa a apertar. Ela não rompe a mangueira, porque a mangueira é de uma borracha dura. Então, o sistema cardiovascular, o coração está bombeando aqui, a pressão está normal, está tudo tranquilo. Quando isso começa, essa pressão aqui interna, ela começa a aumentar, esse coração ele vai ter de fazer mais força. Ele começa a fazer mais força, mas, meus irmãos, o coração bate de quando a gente está intraútero até a gente morrer. E ele vai ficar batendo o tempo todo, enquanto essa pressão é elevada, vai ter problema. 1 ano, tudo bem, mas 2 anos, 10 anos, como fica? Problema cardíaco. Aí, é só isso? Não. A pressão alta no vaso, onde é que tem vaso no organismo? Em todo canto. Então tem vaso no rim, tem vaso no olho, tem vaso no cérebro, tem vaso no coração, são artérias. E quando elas são lesadas, aí vem uma coisa chamada de lesão em órgão-alvo. A hipertensão ao longo do tempo, a pressão alta ao longo do tempo, quando não tratada, ela vai lesar esses órgãos, vai provocar insuficiência renal, o rim vai ficar ruim, às vezes precisa até de hemodiálise, vai causar o AVC, que é o derrame, vai causar o infarto, coração, a artéria coronária entope, causa problemas, às vezes até falece. Vai causar vasculopatia, os membros inferiores vão sofrer aí as artérias por causa dessa pressão. Ou seja, vai causar retinopatia hipertensiva, o vaso rompe. Estou vendo uma mosca preta, um negócio... Minha vista não está boa não. Vai para o oftalmologista, vai para o cardiologista. Você não tem nada no olho aqui. O seu negócio é que sua pressão é alta. Quanto é? Não, a minha é 18/11. Eu não sinto nada. Mas não sinto, mas ele está agredindo do mesmo jeito. Daí a importância de tratar, de cuidar da pressão. E como é que se diagnostica a pressão alta? Muito barato. Não precisa gastar dinheiro para diagnosticar a pressão alta. Mas não. Quando chega no posto, doutor, o senhor dá para aferir aqui? Ô enfermeira, dá para a senhora aferir aqui minha pressão? Você está aí, meu filho, uns 15 minutinhos para você ficar tranquilo, daqui a pouco eu afiro. Afere, meu filho, está tudo em ordem, pronto. Mas se você chegou, olha, está um pouquinho elevada. Vou estar aqui há 2 semanas. De novo. Vamos fazer o seguinte, marca uma consulta. Chega lá no médico, mas sua pressão está alta. Pronto, diagnosticou, está com pressão alta. Não gastou nada. Agora vai fazer os exames porque precisa. Eletro, eco e outras coisas mais. Exame de sangue, ver taxa, um bocado de coisa. Mas o diagnóstico é simples. É só aferir a pressão. É só ter cuidado com ela. Agora, uma coisa eu digo, meus irmãos, porque como essa é a minha área, é extremamente importante que haja uma consciência de quem a tem. Porque a hipertensão é uma doença crônica. É um estado crônico. Ele não, só se Jesus curar. Mas se ele não curar, vai até o final. Então imagine uma coisa que vai acompanhar a pessoa. Se a pessoa não tomar consciência que tem, ela vai arrebentar esse tempo que Deus nos deu para cuidar dele. Então nós temos que ter cuidado. Essa doença é uma doença ruim. É uma doença no sentido, quando eu digo ruim, é o que ela causa, o que ela infringe no corpo. Eu estava conversando com alguns colegas
E como eu trabalho a nível de CTI, eu tenho observado, e no hospital que eu trabalho, tem as diálises no hospital, é feita no CTI, e observando que cresceu muito. E eu conversando com os colegas que tratam da parte renal, que são nefrologistas, ele disse assim, mas a causa é hipertensão e diabetes, cresceu muito. Eu digo, meu Deus, quando eu tenho 28 anos de formado, então há 28 anos não era tanto. Mas cresceu o número de pessoas. A gente vê a modificação nos hábitos. Gente que gosta muito de comer salgadinho, pipos e um bocado de coisa aí que não presta. Já tem uma tendência que hipertensão tem a questão genética. Quem tem pais hipertensos, avós hipertensos, tem uma maior probabilidade de ter ser hipertenso. Aí vai juntando. A pessoa, às vezes, a pessoa não é crente, bebe, fuma, gosta de comer gordura e tudo que não tem por aí. Aí surge o problema, porque são fatores predisponentes, né? Então é importante que a gente se cuide, né? Que essa pressão realmente ela seja avaliada, que ela seja cuidada. Outra coisa, especificamente para o homem, que é uma coisa ruim que disseram por aí, que é terrível, porque é mentira. E mentira não é bom. Eu encontrei um texto na Bíblia que eu gosto muito dele. Antigamente ele me machucava um pouquinho, mas mesmo machucando foi bom. Paulo diz assim, nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Eu digo, Jesus, esse negócio é bom. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então a verdade é sempre boa. E você conhecer o que é que causa e como resolver o problema é fundamental. E os remédios que tratam pressão alta, é dito por muita gente, olha, não tome não, porque você vai ficar, olha, sua mulher, você vai ficar 2 meninos, 2 irmãos. Em casa vai ser 2 irmãos. É mentira. É mentira. Porque o remédio, são poucos que causam isso. Pouquíssimos. E os médicos que sabem disso não vão passar para um homem que tem vida sexualmente ativa um remédio desse, porque ele vai acabar com o seu paciente. Qual é o médico que quer o mal do seu paciente? Agora chega um paciente para mim com 35 anos hipertenso, eu sei que um pouco de remédio, que tem remédio muito, tem muitos meus irmãos. Hoje a gente está com, vamos supor, na linguagem técnica, arsenal terapêutico muito grande. Tem remédio que a gente, se um não dá certo, bota outro. Eu vou passar justo aquele que vai interferir nessa condição? Não. Então não tem por que dizer não tomar, não vai causar. E se por acaso vier a ter esse efeito colateral, e aqui eu estou falando especificamente para os homens, se vier, eu já tive pacientes que eu prescrevi um medicamento para ele, ele tinha na faixa de seus 40 anos. Esse remédio, eu nunca comigo tinha vindo um paciente do sexo masculino dizendo que estava com problema com sua esposa por causa do remédio. Nunca, com esse remédio não. Aí ele chegou e disse, me conhecia, eu conhecia a família também, disse, doutor Anselmo, está acontecendo uma coisa errada com esse remédio comigo. Eu digo, mas rapaz, e é? Disse, é. Eu digo, não tem problema, a gente vai tirar ele agora mesmo. Tirou. Aí quando foi na outra consulta, ele voltou e disse, tudo em ordem. Porque isso é dose dependente. Se você está usando o remédio, ele me inibiu, se tirou, acaba. Porque se o organismo está saudável, ele não vai lesar. Então, por que isso é importante? É que a pessoa diz, não é importante não. É, porque tem muita gente que não toma seu remédio. Diz, não, eu vou ficar viciado, dependente. A expressão é dependente. Meus irmãos, não existe dependência de uma coisa que faz bem para nós. Me desculpe, não há dependência de uma coisa que faz bem para mim. Como eu posso ficar dependente de algo que faz bem para mim? Então, eu estou pensando errado. Porque eu entendo como dependência você depender de algo que você não tem escolha e você é obrigado a aceitar, querendo ou não. Aí é dependente, né? Por exemplo, quem fuma é dependente do cigarro. Eu quero deixar de fumar, deixa nada. Ele não deixa você deixar facilzinho não. Quando você ficar, a nicotina baixar no seu sangue, ele vai dizer, está à vontade. Aí é dependência. Mas de um remédio para livrar de inúmeras doenças mais, inúmeras consequências. E meus irmãos, as medidas não farmacológicas, principalmente comer pouco sal, evitar a gordura, ter uma atividade física precedida de uma avaliação médica, nunca fazer aleatório, mudar hábitos de vida, ter uma alimentação mais saudável, dentro do possível, sem ansiedade demais, que o povo hoje
Desculpe, meus irmãos, mas nós estamos num ciclo de oração e estamos tratando de assuntos de vida. Isso é uma realidade. Há um culto ao corpo hoje. Eu digo porque é o que a gente vê. Porque você querer ser um corpo saudável é uma coisa. E você viver para botar seu corpo como se fosse uma escultura, aí, meu irmão, tenha paciência. A coisa já virou. E eu sou crente, mas não sou eu que digo isso não. Até as pessoas aí fora falam. Fulano só pensa nisso. Porque viva como se fosse uma obsessão. Não estou falando disso. Estou falando de deixar o corpo saudável. Pode perder peso? Perca. Procure perder. Eu preciso perder 20, perde só 10. Não tem problema, mas perdeu. Qual é o problema? Melhorou. Concorda comigo? Melhorou. Eu gosto de... Os irmãos não estranham a maneira de falar, porque às vezes é a forma que eu entendo de me fazer claro. Porque a arte da comunicação, eu vou dizer para os irmãos uma coisa, ao longo dessa vida cristã que Jesus tem me ajudado, o fundamental é se fazer entender. Eu posso trazer aqui o discurso melhor que tiver. Se tiver as pessoas que estiverem me ouvindo, elas não conseguirem entender o que eu quero dizer, naufraguei. Não alcancei o objetivo. Não me fiz entender. Agora, se eu disser... Paulo dizia isso, viu? Ele dizia, eu quero falar 3 palavras ou 5 palavras na minha língua própria do que falar 1000 em línguas estranhas, porque eu quero me fazer entender. Não foi assim que ele disse para a igreja? Eu quero que vocês profetizem. Não quero que vocês deixem de falar línguas estranhas, não. Profetizem, mas eu falo mais língua do que vocês, mas eu quero me fazer entender. Porque quando a gente se faz entender, o outro alcança aquilo que você detém já para você. E não é uma coisa que você tira e falta. Pode espalhar. Nunca vai sair de mim esse conhecimento, né? Então pronto. Hipertensão. Os cuidados são esses aí, meus irmãos. Vamos para o diabetes? 16:32, já está terminando. Diabetes. Taxa de glicose elevada. A glicemiazinha que a gente faz, esse realmente, o diagnóstico deve ser feito por um exame. Existem sintomas que eu vou falar aqui, mas que geralmente só aparecem quando a pessoa já está com açúcar muito elevado. É muita sede, muita fome, emagrecendo, como um caminhão de comida e continua emagrecendo. Então isso aí é sintomas de diabetes. Você vê, mas rapaz, fulano está magro. E ele com a fome, toma água e não mata a sede. De noite ele acorda 3, 4 vezes para urinar. E ele não era assim. Pode ir atrás. Geralmente o diabetes está descompensado. É até um marcador, vamos dizer assim, clínico, que a gente utiliza para saber se o paciente diabético está bem ou não. Quantas vezes você está indo ao banheiro à noite? Não estou indo nenhuma. Geralmente quando você vai ver, a glicose está mais ou menos dentro do padrão. Mas você faz a glicemia de jejum, 12 horas, 10 a 12 horas, escolhe lá o sangue, ele dosa a glicose. Antigamente era abaixo de 110, hoje se quer abaixo de 100. Abaixo de 100 normal. 90, 99, 89, anormal. Entre 100 e 123, 124, se tem uma taxa que se chama hoje de pré-diabético, hiperglicemia, que quando você tem isso, é como se o organismo sinalizasse, dissesse assim, olha, cuidado, ele pode chegar. Quando o açúcar a gente faz, ele está 110, 114, não é diabético, mas se insistir, se não tomar cuidado, se não sair do açúcar, se não mudar a alimentação, se não começar a prática de atividade física, se não cuidar, vai ser diabético. Porque a diabetes, ela consiste, o açúcar só sobe porque tem um órgão nosso chamado pâncreas, que tem uma célula chamada ilhota de Langerhans, que ela secreta uma substância chamada de insulina. Essa insulina, a função dela é pegar o açúcar, a glicose, e levar para dentro da célula. Quando esse pâncreas começa a falhar, a pessoa bota o açúcar no sangue, tudo bem, mas cadê a insulina para botar ele para dentro da célula? Isso é grosso modo, viu? Isso desce muito as filigranas, mas a grosso modo é assim. Então, o diabético, ele tem um pâncreas que começou a falhar. É tanto que se diferencia diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é da criança, que descobre com 5, 4, 8 anos, porque ela já traz um pâncreas zerado, não produz nada. O pâncreas dela já é insuficiente total. Esse é o tipo 1, já começa tratando com insulina, vai usar insulina até o resto da vida.
Esse é o tipo 1. O tipo 2 é aquele paciente que era normal, ele tinha glicose normal. Ao longo da vida, 40 anos, ele começou aí com 105, aí daqui a pouco 110, 120, daqui a pouco 180, 180, diabético, entendeu? Esse é o tipo 2, porque o pâncreas foi exaurindo-se lentamente. Daí a importância de tratar, de cuidar. E eu vou falar um pouquinho das consequências que são semelhantes à hipertensão. Olha, quando o açúcar está elevado no organismo, no sangue, por onde o sangue passa, o açúcar está elevado. E ele lesa uma coisa chamada de endotélio, que é como se fosse uma capa do vaso. O vaso, ele não é como um cano não, que é todo do mesmo material não. A artéria, ela tem um tapetezinho interior chamado de endotélio, que ele é vivo e promove as trocas, muita coisa ali. Então o diabetes, ele lesa isso, aí ele começa, passa lá no rim, dá uma mordidinha, deixa o cabo com insuficiência renal. Na retina, pode deixar cego. Aí coração, infartou. Aí para as pernas, eita meu Deus, não aguento andar, que dói minha perna. Está doendo, eu caminhava 1 quilômetro, agora só estou caminhando 500. Se é diabético, é as artérias que estão obstruídas. Quando a pessoa começa a caminhar, começa a precisar de sangue, não tem por onde passar, falta, aí a dor, a nível da musculatura. Então, a diabetes também é uma doença crônica. Uma vez diabético, não deixa de ser diabético. Repare como é importante a gente tratar, não é? Então, aí tem outras coisas. Neuropatia diabética, a pessoa pega uma agulha, bate assim no dedo, não sente. Leva uma topada, o sangue no pé, a pessoa diz, fulano, não senti não. É porque ele é diabético e já tem uma neuropatia. Para os homens, aí tem que cuidar, homens que estão me vendo, provavelmente, diabetes causa impotência, porque ele lesa o nervo, a inervação peniana e ele causa impotência. Aí sim, aí cuide direitinho, porque senão fica impotente. E para dar jeito, é difícil, no sentido de refazer. Mas tem jeito quando a gente trata cedo. Quando encara, eu vou dizer uma coisa para os irmãos e as irmãs, mas não é brincadeira não, é um jeito de brincar, mas é sério. Eu costumo dizer assim, olha, não encare a diabetes de frente não, que ela lhe bota no chão. Ela não considera, não tem valente para ela, para diabetes não. Se disser, não, você vai comer tudo bem, daqui a uns 10 anos na frente ela lhe encontra. E você vai estar todo acabado, lesado em tudo que é canto. Meus irmãos, sabe qual é a forma de enfrentar? Eu tenho, está certo. Como um docinho? Posso não, eu sou diabético, estou controlando as minhas taxas. Eu vou deixar minha atividade, vou fazer atividade física, sim. Que guloseima gostosa, não, só posso comer uma de mês em mês. Vou usar adoçante. Então a gente vai se cuidando, meus irmãos. E aí o que é que acontece? Essas lesões, elas podem até vir, mas vão demorar e muitas vezes vão ser menores. Não é? Vão ser menores, porque a pessoa teve cuidado. Me diga uma coisa. Como eu estou com um público que é mais feminino, eu vou falar uma coisa interessante. A dona de casa que limpa a sua casa, dia sim, dia não, ou faz de semana em semana, é diferente da dona de casa que passa um mês para limpar a sua casa? Com certeza. A que passa um mês, quando você puxa a porta assim, já tem uma telha de aranha. Vai no canto, tem um sujinho, porque ela não limpa. Com o tratamento da doença é semelhante. Quem dá atenção está ali vigilante, fazendo os deveres de casa. O dever de casa, eu gosto de alguma linguagem meio popular, mas é interessante. Quando a gente era criança, hoje ainda tem, mas não com esse nome. Mas eu levei muito para casa, meus caderninhos. Olhe, é para trazer amanhã, viu? O dever de casa. Matemática, português, chegava em casa de noite. No outro dia estava lá com o dever de casa. Quando era de tarde, de novo. Mas nesse negocinho, eu cheguei até aqui onde eu estou. Fazendo o dever de casa. Não fazendo nem tanta coisa, mas fazendo o dever de casa. Então, com esse tipo de doença, a gente tem que cuidar. Não é se assombrar, não, cuidar. Tomar consciência, dizer, não, eu preciso fazer isso para o meu benefício. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E precisamos cuidar. Olhe, meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos, para encerrar, um pouco do testemunho da minha pessoa mesmo. Eu disse que eu fui muito menino.
Então, no começo da minha fé, eu queria que Jesus fizesse o que era para eu fazer. Aí ficou difícil, porque eu apanhei um pouquinho, porque o que era para eu fazer, ficava lá. Sabe aquele serviço que a mãe manda o filho fazer e ele não faz? Menino, não fiz, mas me esqueci. Vai fazer. Era a mesma coisa. Eu queria que Jesus fizesse o que eu quero para fazer. Não, meu filho. Quem tem de cuidar da saúde sou eu e você. Ele nos deu, mas eu que tenho de cuidar. Se eu não cuidar, eu vou sofrer. O quê? Com certeza. E não foi culpa dele, não. A culpa foi minha, porque eu não fiz. Quando eu aprendi, eu disse: Jesus, agora eu já sei como é o negócio. Eu vou fazer a minha parte. A tua tu sabe fazer. Por exemplo, essa Covid não está por aí? Tá. A Covid já levou muita gente. E nós não queremos dizer que levou porque a pessoa não se preveniu. Não, longe de mim isso. Mas existe uma parte nossa nessa doença que nós precisamos fazer. Primeiro, nós não podemos ignorá-la. A pior coisa que um ser humano pode fazer é quando ele ignora algo que é real. Se for real, se for imaginário, não. Mas se for real, é perigoso, porque ele é real. E isso é real. Pode não ser do jeito que estão dizendo aí, mas é real, então não podemos ignorar. Segundo, fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte. No caso, eu médico, eu chego no hospital, alguém está cansado, mas eu escutei alguma coisa interessante que guardei. Chego lá, me aparamento. Mas não tem Covid. Não tem, mas eu vou me aparamentar, porque eu vou lidar com gente que está doente, e eu não sei. E eu chego em casa, veio do hospital, estou cansado. Me permite, doutor Juliette, cansado do hospital, com fome, já tarde. Não tem saída. Entro, deixo meu sapatinho, passo para o banheiro, minha esposa às vezes diz: meu filho, vai jantar. Não, minha filha, primeiro eu tenho que tomar banho. O que eu tenho de fazer? Porque eu sou um profissional da saúde. Eu não posso sair de dentro de um hospital, onde eu sei que eu posso estar entrado em contato lá e levar para dentro da minha casa voluntário. Agora, pode acontecer? Pode. Aí eu não estou dizendo que não possa, meu irmão, porque eu não estou aqui afirmando que nós somos diferentes, nós somos tudo do mesmo material, tudo é gente. Agora, Deus, Ele pode guardar, pode. Deus pode. Ele pode guardar do mesmo jeito que Ele guardou aqueles 3 ovos no meio do fogo. Eles foram para o fogo, mas o fogo não teve poder sobre eles, porque o domínio é de Deus. Mas a nossa parte nós temos que fazer, não é? Então que Deus abençoe, ajude os irmãos, aqueles que nos ouviram, porque eu sei que está sendo passado a nível de internet, e que nós possamos cuidar da nossa saúde, para nosso benefício, e também, porque somos templo do Espírito Santo, precisamos cuidar bem. Olha, eu às vezes... O tempo está correndo, mas vou finalizar agora de vez. Olha, está vendo esse templo aqui? É bonito. Eu tenho certeza que os zeladores daqui, as pessoas que tomam conta, ela se vê um papel de bombons, ela vai lá, tira, bota no seu lugar. Quando é para passar a limpeza, passa de todo, bota o melhor produto, porque é a casa de Deus. E ele ama a Deus e trata do templo do Senhor. Meus irmãos, e o nosso? Não é casa de Deus, não? Muito mais. Muito mais. Porque em nós Ele tabernaculou, Ele mora. Ele não é visitante, né? Ele mora. Vai comigo, vou aqui para casa. Ele vai comigo. Chegou aqui comigo. Porque o crente tem que ter essa convicção. Se ele não tiver, ele está acabado. Mas nós que somos crentes de Jesus, o Espírito de Deus, Ele testifica. A gente às vezes passa uma luta de Torá, escuro, mas quando você menos espera, Ele diz: olha, eu estou com você. Você não está me sentindo, você não está me vendo, mas eu estou com você. E você vai ver o resultado é quando você passar. Aí a gente vê que Jesus fica conosco. Então nós temos de cuidar desse templo. Jesus mora conosco, não é? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos